Vocês inventaram esse filme. Quem acompanhou o React Letterboxd durante o ano de 2024 sabe que o público e os seguidores do Letterboxd inventaram um filme que se chama Deu a Louca na Chapeuzinho. Ah, Felipe, mas você não conhece esse filme? Claro que eu conheço. Claro que eu conheço. E pela minha lembrança do filme, é um filme legal. Só que existem gerações que criam seus filmes. Existem gerações que criam seus vértigos. E essa geração Letterboxd, olha o que eu tô falando, geração Letterboxd, hoje inventou Deu a Louca na Chapeuzinho. É o filme da geração. E eu fiquei surpreso. Porque absolutamente do nada eu tava vendo o Letterboxd da galera e do nada, 5 estrelas, coraçãozinho, Deu a Louca na Chapeuzinho. E eu tenho que entender esse fenômeno. Eu precisava começar 2025 entendendo esse fenômeno que eu não consegui compreender durante 2024 inteiro. Então quem vai me ajudar a compreender esse fenômeno? Quadro em Branco. Vamos ver o vídeo sobre esse filme no Quadro em Branco. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Mais nada menos do que 9 anos de idade em outubro de 2006. Nesse ano estava chegando no Brasil X-Men 3, o confronto final, O Plano Perfeito do Spike Lee, Os Infiltrados do Scorsese, estava chegando Babel, O Labirinto do Fauno, O Grande Truque, A Dama na Água, vários filmes que até hoje... A Dama na Água. De vira e mexe alguém lembra, e mesmo nas minhas memórias de 14 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, todos eles existem em algum lugar da minha cabeça. Nesse ano também estava saindo a continuação do primeiro live action de Death Note no Japão, mas ainda não estava na minha hora de assistir esse tipo de coisa. E quem ganhou o Oscar de melhor filme foi Crash no Limite, mas... Crash no Limite. Dizem que o Crash no Limite desse ano é o Emília Pérez. Não posso opinar porque não assisti, mas dizem. Não posso opinar porque não assisti e continuarei não opinando porque não assisti. Quando assistir, opinarei. Esse ninguém lembra, com razão. Mas entre tudo que foi lançado no cinema em 2006, se teve um filme que definitivamente marcou, o que tranquilamente eu assisti mais vezes entre todos esses que eu acabei de citar, foi Deu a Louca na Chapeuzinho. Eu tenho Não dá, cara. É impossível. É impossível. mais vezes entre todos esses que eu acabei de citar, foi Deu a Louca na Chapeuzinho. Não é possível. Eu olho esse... Gente, não é possível. Eu olho pra esse pôster e eu fico... Não, gente, por quê? Vocês inventaram isso. Isso não existe. Não é possível. Olha isso. Eu tenho certeza que eu não sou o único que lembra de Deu a Louca na Chapeuzinho, afinal esse foi o 14º filme mais assistido no Brasil daquele ano. Definitivamente você não foi o único. É literalmente todos os Letterboxd que me seguem botam essa porra com 5 estrelas. Mas hoje em dia é só botar o olho em 10 segundos dessa animação que dá pra perceber que não foi a parada que melhor envelheceu, mas não... Eu tinha 15 anos quando foi lançado Deu a Louca na Chapeuzinho. 15 aninhos. Mas assim, essa ideia de envelhecer mal eu não gosto não curto. Foi só o tempo, mesmo pra aquela época já não era o filme mais tecnicamente bem animado não. E pros tempos de hoje então é meio bizarro, eu admito. Obviamente, superestimando o meu eu de 9 anos de idade, agora com 23, eu resolvi voltar nesse filme pra... E pelo que me falaram, eu não lembro quem falou, acho que foi vocês mesmo que me falaram, que tem o da Branca de Neve, tem de outras princesas dando a louca também, né? Tentar descobrir o que diabos me fazia ficar tão engajado nisso aqui. Porque eu não só gostava de Deu a Louca na Chapeuzinho, eu me achava muito inteligente assistindo. Era uma trama de mistério, tinha umas reviravoltas, olhava do jeito mais cínico possível pra magia dos contos de fada, eu não gostava de qualquer animação bonitinha. Eu gostava do subversivo Deu a Louca na Chapeuzinho. Nem parecia que Shrek já existia. Pois é. E já existia 2 vezes. E esse filme vai na maior onda estabelecida por Shrek mesmo. É cheio de referência pop, estereótipos virados de cabeça pra baixo, apesar de olhando agora eu achar ele mais sobre trama do que sobre rir da cara da Disney, o que já é um ponto a mais pra Deu a Louca na Chapeuzinho. E depois de repetir tantas vezes esse título, eu precisava falar sobre isso. Deu a Louca na Chapeuzinho é
obviamente, uma decisão brasileira de tradução. O título original é Hoodwinked, o que em defesa da tradução é realmente bem difícil de se adaptar, e na real nem nos Estados Unidos ainda faz perfeito sentido. Wink hoje em dia é piscar e não fechar os olhos, mas como a Marina lá do nosso grupo de apoiadores comentou, lá por 1500 era usado como fechar os olhos com força mesmo. Então, hoodwink alguém, no caso colocar um capuz na cabeça de uma pessoa para ela não conseguir enxergar nada, foi informalmente adotado como enganar. E apesar da gente chamar aqui de chapeuzinho vermelho, porque capuzinho é feio demais, no inglês eles usam o mais literal impossível Little Red Riding Hood, e tá aí o trocadilho. A Chapeuzinho foi enganada, não deu a louca nela, mas vou dizer que ainda prefiro 1000 vezes um título grotesco do que Capuchinho Vermelho, a verdadeira história, que é a tradução de Portugal, como se esse filme tivesse alguma coisa séria pra revelar. Mas eu ainda quero entender o porquê alguém decidiu que a gente fica especialmente interessado em coisas que deram a louca. Voltando. Pô, mas fica, né? Um filme dessa magnitude, com esse brilho técnico que o filme tem, ser o 14º filme mais assistido no Brasil, é porque a tradução deu certo, tá? Diga-se de passagem. Pro filme, apesar de eu ter chamado ele de cínico, ele tá longe de ser tão cínico quanto Shrek. Ele não vai limpar a bunda com os contos de fada nem nada, mas até dessa abordagem ele não tá tão longe assim. Sempre que a história volta pro início, abre mais uma vez o livro e começa uma história aparentemente inofensiva que vai acabar em algum tipo de subversão. Porque apesar de não ser tão revoltado, Deu a Louca no Chapeuzinho é obviamente impaciente com as batidas de sempre dessas histórias, desde a primeira sequência. Vovó, que olhos grandes você tem! Vai ficar aí me encarando dizendo que eu tô ficando grande que nem um balão? Isso porque numa era... Pô, isso aí é o... É o Senhor Galinha do Toy Story, pô. Pós-Shrek, qualquer um que fosse fazer um filme paródia em animação tinha que lidar com o fato de que a gente já não aguenta mais esses clichês. Sinistro. Não por acaso Shrek foi um sucesso, precisa ter alguma coisa diferente. E Deu a Louca no Chapeuzinho prova um pouquinho mais de personalidade quando começa a mostrar suas outras referências. Como eu disse, esse é um filme de investigação. Rapidinho a gente vê que o foco vai ser menos a treta Chapeuzinho, Vovó, Lobo, Lenhador, e mais o tal roubo de receitas que tá acontecendo na floresta, e que a polícia chega lá na cena do crime pra investigar, porque nesse ponto todos eles são suspeitos. A trama do filme então se organiza no melhor estilo Rashomon. Cada Calma aí. Calma. Calma, que tá indo longe demais. Tá indo muito longe. Pô, calma aí, calma aí. um deles narrando do seu próprio ponto de vista os eventos que foram acontecendo. Não é tão difícil de notar algumas coisas que vão ser reveladas na história seguinte, tipo o lobo gritando com a Chapeuzinho do nada, ou a vovó tendo que desligar o telefone de uma vez, mas com os meus 9 anos de idade e com uma cabecinha de quem já adorava aqueles quadrinhos de mistério do Mickey, pra mim aquilo era envolvente demais. E até hoje eu não tiro todos os méritos desse filme. No que a animação tem de limitação, em algumas boas partes a direção compensa com umas decisões interessantes de câmera, um movimento mais de câmera na mão mesmo, e o investigador, o Nick Pirueta, é fácil um dos melhores personagens do filme. Eu dou o braço a torcer. Toda essa estrutura de efeito Rashomon dentro de um filme de investigação policial com personagens de fábulas continua da hora. Agora, vamos falar um pouquinho dos personagens. Então, eu falei que ele era subversivo, mas sinceramente, todas as subversõezinhas que esses personagens têm são exatamente a primeira que a gente imaginaria pra cada um deles. A Chapeuzinho, na verdade, é uma adolescente de personalidade forte que luta karatê e usa spray de pimenta. A vovó, na verdade, é uma apaixonada por esportes radicais. O lenhador, na real, é um crianção ingênuo com o sonho de ser um ator. Inclusive, essa passagem do lenhador é a que mais bizarramente envelheceu. Eu nem sei como alguém não reviveu essas cenas em shitpost ou meme no Twitter. Eu digo que essas são as primeiras coisas que alguém imaginaria porque são exatamente os opostos perfeitos de cada estereótipo. Se o lenhador é poderoso e altivo no nosso imaginário, aqui ele é bobo e inofensivo. E se a vovó é inofensiva no original, aqui ela é radical, sei lá. E o lobo... Bom, o lobo provavelmente seria mais ponderado também. Esse filme... Deu a louca no Rashomon é foda. Cara, isso aqui pra mim tá sendo entrar na Deep Web real. Nasce depois da HQ Fábulas também, que deu origem àquele Wolf Among Us, que é bem da hora. E sei lá se é o fato do lobo se disfarçar de vovozinha, então ser tanto uma criatura violenta quanto sagaz, mas parece que a cultura pop curte reimaginar ele como um cara mais movido à inteligência também. Apesar daquele ter menos a ver com o detetive hardboiled do quadrinho do que com o Doc de Vício Inerente. No caso, ele é um repórter de boaça que resolve mais as coisas na lábia e no disfarce do que com força propriamente dita.
Também parece que esquilos acelerados estavam na moda em 2006. No mesmo ano lançou o Sem Florestas, que tem aquela cena do Mercúrio, só que 10 anos antes. E aqui quem acompanha o Lobo Mau é esse esquilo com a velocidade de reprodução da dublagem nos 2.0. Dublagem que no original quem faz é o próprio diretor e roteirista do filme. Eu fui dar uma olhada na Wikipédia dele, que pelo visto é um diretor, roteirista e comediante de stand-up americano, provavelmente mais conhecido como o cara que fez Deu a Louca na Chapeuzinho. Grande carreira. Nem o Nick Pirueta escapa dessas caracterizações. Se ele é o detetive todo elegante, na real ganhou esse apelido porque também mandava um pouquinho de passe. Pra cima. Turma, diamante. É isso aí, pra ficar guardado na memória. Mas eu imagino que todo mundo que assistiu Deu a Louca na Chapeuzinho lembra qual é a maior das viradas desse filme. O Coelhinho Bonk. Desde a primeira aparição falando mais do que deveria e dando umas enroladas pra tentar nos convencer de alguma coisa, é massa ver que já tem uns frames antes da revelação que mostram ele com umas caras mais sombrias. Se o filme não tivesse achado o culpado, esse maldito coelho ia ser eternamente lembrado como um Jar Jar Binks, o vilão perfeito que ele poderia ter sido. Mas deu uma brochada que nas histórias seguintes ele é muito descaradamente enfiado ali de supetão. Do nada ele aparece com um atalho pro lobo, do nada aparece atrás das crianças depois de roubarem o trailer do lenhador, do nada ele tá em cima da montanha. Faltou uma coragenzinha pra ser um pouco mais sutil e não subestimar tanto a criança assistindo, mas ao mesmo tempo eu gosto de como esse filme lida com ele. Primeiro que ele é explicitamente chamado por um dos capangas de vilão do filme, uma parada que funciona até hoje, vide HQ de briga, e que se pá foi um dos meus primeiros contatos Olha a cara desse maluco. Que isso? com esse tipo de brincadeirinha. E mesmo que eu tenha comentado sobre o filme entregar demais essa virada, eu honestamente gosto da sequência onde o filme revela isso. As cores funcionam, a câmera funciona, a narração funciona, toda a composição da revelação. Que câmera que funciona, Henrique? Porra! É o Henrique que tá falando? Eu acho que sim. Caralho! Que câmera é essa? Do nada ele tá falando de uma câmera. Que câmera que tá funcionando? Meu Deus! A ação do personagem é bem da hora. E nem os discursos de vilão dele são dos piores. Primeiro ele diz que tá cansado de trabalhar pros outros, e eu quase achei que cairia numa questão mais profunda de classe, quando na real o desenho vai pra um outro lado e pinta ele como um projeto de coach empreendedor querendo explorar todo mundo, dando aula de como estabelecer suas metas e alcançar seus objetivos, que na verdade são acabar com a tradição local, industrializar toda a floresta com foco na produção de doce em massa. Eu acho que esse tipo de estereótipo nem era tão estupidamente presente em 2006, mas sempre válido rir da cara disso também. É um vilão real carismático pelo tanto que ele se orgulha de ser um escroto, tanto que até na Não quer dizer que Deu a Louca na Chapeuzinho é o início do cinismo do cinema contemporâneo, é isso? Vocês estão querendo me dizer isso? Que Deu a Louca na Chapeuzinho é o início do cinismo no cinema contemporâneo. Vocês estão querendo me fazer odiar esse filme mais do que eu poderia lembrar. Se tem uma coisa que eu odeio no cinema contemporâneo é esse cinismo absurdo. Se tem uma coisa que eu mais detesto no cinema contemporâneo é isso. É o Deadpool, é o Bares. Bares é isso. Bota um monte de adolescente do Twitter na mesma casa e tira o celular deles. Fudeu. Aí começa esse cinismo. Ai, estamos no... Nossa senhora! Se é isso, me expliquem, por favor, aqui nos comentários. Se é isso, vocês estão conseguindo fazer eu não querer reassistir esse filme. Eu não lembro nada. Eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro absolutamente nada. Nada do que tá sendo falado aqui eu lembro. Mas eu tô abismado ao mesmo tempo. sequência trouxeram ele de volta. Se esse segundo filme não fosse uma bomba, o Coelhinho Pong poderia muito bem ter se tornado o Loki dos filmes da Chapeuzinho. Sem nada de muito especial, às vezes se esforçando bem pouco para fazer essas 4 histórias se entrelaçarem, com pelo menos meio filme de sequência de ação, que parece já ter nascido pronta para ser transformada em... Você defende o cafona, professor. Eu defendo o cafona, eu defendo o brega. Mas isso aqui não é brega. Isso aqui é feio. É diferente. Brega não é feio. Cafona não é feio. videogame, já vem até com a fase de descer correndo a montanha fugindo. E eu não tô falando da limitação técnica. Você pode trabalhar em cima de limitação técnica. Isso é maneiro. Porra. Do tronco. Tem pelo menos uma sequência musical marcante. Por favor, me ajuda. Feio é esse seu preconceito. Porra, vai tomar no cu. Precaver, eu digo pra você, é
sempre muito bom se precaver. Virou propaganda de governo aqui agora. É sempre bom se precaver, hein, gente. Jovens. Aprendam com cabrito. É com cabrito que vocês têm que aprender. É sempre bom se precaver. É propaganda da John Tex, isso aqui. Lanche vindo e não deu pra precaver. E as que tentam ser bonitinha na maior parte do tempo escorregam, menos aquela das florzinhas fechando. Aquela, pelo menos visualmente, eu também gosto. No mais, tem um outro personagem sobrando, o cara da pescaria que tá lá só por uma única piada óbvia. Esse cara, eu não entendo a existência desse cara, mas ok. E tem o Billy também, que só é engraçado porque tem a voz do Billy na versão brasileira mesmo. Fala sério, vai ser uma prova super difícil! Destruir legal! Destruir legal! É outra coisa que, beleza, eu não tenho mais 9 anos pra achar esse filme especialmente engraçado, mas uma outra piada ainda funcionam. Umas são só aleatórias pro contexto, tipo o lobo mau chamando um táxi ou porte legal de machado. Outras são só bem óbvias, tipo os 3 porquinhos comendo as evidências, ou apostam num humor mais físico que tenta tirar risada só pela risada. Mas mesmo 15 anos depois, pelo menos as sequências de interrogatório continuam prendendo o suficiente minha atenção. A presença do Nick Pirueta sempre melhora o filme. É a piada espertinha sempre no lugar certo. De que adianta algemar uma menininha? As mãos dela saem facilmente. Por que não uma jaula? Claro, sim. Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. Ô, Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? E no fim, é isso. Eu não vou dizer que eu realmente esperava tirar algo de tão profundo desse filme, mas talvez, só talvez, essa tenha sido uma das primeiras coisas que fizeram eu me interessar por metalinguagem e histórias dentro de histórias. Com certeza é um negócio que me influencia até hoje. Talvez tenha sido menos por culpa do filme e mais por quando eu assisti, provavelmente, mas não foi uma tortura voltar nele agora. Meu nome é Henrique e a gente tem outros vídeos sobre animação aqui no canal, eu vou deixar a playlist pra vocês darem uma olhada aí na tela, e pra quem curte um podcast, a gente também tá produzindo umas paradas nesse formato, inclusive sobre desenho, vale a pena dar uma olhada também, tudo na descrição. Curte, comenta e compartilha com quem tu acha que também